Aulas 57 e 58, tá? Também, para não dizer, e 59. Então, eu vou fazer uma linha de atuação com essas aulas até o fim desse pedaço, ok? Ah, professor, mas é geografia? Não. Lembrando, pessoal, dessa vez eu estou postando história, tá bom? Então, vamos lá. O interessante para nós é entender, tá? Como algumas mudanças aconteceram no nosso país. E aí, nesse caso, é mais um retomar, porque muito disso vocês já viram, mas algumas coisas não. Então, olha só. Entre 1945 e 64, a gente vê, né, que o Brasil teve aí o seu primeiro período republicano, tá, de experiência democrática. E as eleições regulares, com alternância de presidentes eleitos por uma parcela significativa da população, ok? Aí vocês vão me perguntar, que diferença isso faz? Olha, em algum momento isso começou. Nós fomos colônia, nós fomos império e aí nós fomos república. Mas aí, para a escolha de representantes, isso também veio em um determinado período. Tudo bem, gente? Então vamos prosseguir aí. E lembrando que as primeiras eleições também elas ocorreram no Brasil, mas ocorreram de uma forma que a gente percebe que há, de certa forma, até uma eu não vou dizer uma liberdade plena, porque os direitos naquela época correspondiam para voto a poucas pessoas. Era uma parcela muito pequena da população que votava. Tá? E na medida em que isso foi sendo alterado, que se colocou como obrigação lá na frente, a gente vê também a questão da própria imposição, né, da alfabetização, no caso, né, de saber escrever ou não também para poder votar. Isso diminuiu ainda mais, então ficou mais restritivo ainda, a gente pode dizer, né? Então vamos lá. A República Liberal, só para a gente entender o meio de campo aí, ela está situada entre dois períodos ditatoriais, tá? Então, vamos lá. Essa república que a gente está estudando, ela está entre dois momentos aí, ou dois períodos ditatoriais. Então, quais seriam esses períodos? Vou deixar até grifado aqui para ficar fácil de vocês lerem depois. Então, primeiro, a gente vê o desmonte da ditadura e o Estado Novo. Então, é de 1937 a 1945, tá? Foi encerrada de forma abrupta com o golpe. E depois, a gente vê, né, em 1964, que dá início aí a outra ditadura, que vai durar até 1985. Então, é nesse sentido que a gente fala que a República Liberal ela está entre dois golpes, tá? Ou dois períodos, entre aspas, ditatoriais. Não seria nem dois golpes, seria dois períodos ditatoriais, tá? Então, o desmonte da ditadura do Estado Novo, 37 a 45, e depois o que a gente vê que, né, que foi encerrado aí de forma abrupta com o golpe, né, em 1964. E aí vai dar início a outra ditadura que vai durar até 1985, tá, pessoal? Então são dois períodos aí. Outra coisa que é interessante a gente ver é o seguinte: nós temos aí, ó, vários peões, se vocês preferirem dessa forma, vários atores, vários participantes, vários grupos, né, inteirados a essa questão do poder. Então a gente vê, né, essas forças políticas aí, o que se chama de jogo, né, de forças políticas aí, ó, durante a República Liberal, tá? E a gente também vê que é entre os partidos, sindicatos, a imprensa, as forças armadas. Esse jogo se dá entre esses grupos aí, tá? Durante esse período, ok? E aí alguns vão atuar de forma mais intensa durante o primeiro período aí ditatorial, o segundo período ditatorial, mas nós vemos que mesmo no meio do caminho aí tínhamos todos esses atores aí desenvolvendo o seu papel, ok? Outra coisa que a gente pode ver também é que a Guerra Fria ela atuou diretamente na política brasileira. E vejam bem, eu poderia estar aqui colocando N coisas para vocês. Eu estou seguindo a própria apostila, que é para tudo que vocês estiverem vendo for baseado aqui. Então, o que vocês aprenderem como extra, ou o que eu for falar como extra, vocês vão percebendo ao longo do vídeo, vocês só vão encaixando no meio do que está aqui. Então, esse é o ponto de partida. É onde vocês podem olhar como base, para que vocês não fiquem perdidos. Tem gente que fica com maior facilidade quando a gente fala, tem gente que acha maior facilidade
simplesmente olhar no vídeo, tem gente que prefere ler antes para depois já vir preparado para esse tipo de discussão, ótimo, beleza, mas tem aquelas pessoas que têm maior facilidade para olhar na própria apostila e buscar. Então eu estou usando isso aqui como base para ninguém depois falar assim, mas esse conteúdo aí eu não vi, isso aí ele falou, mas é difícil, eu não sabia sobre isso. Eu estou usando a própria base de vocês, tá? Então vamos lá, muito importante que vocês entendam isso para ficar mais fácil para vocês entenderem na medida que vocês estiverem lendo, ok? Prosseguindo aí, a principal influência externa que afetou a política brasileira foi a Guerra Fria, quando o mundo polarizou-se entre países capitalistas e socialistas. Então vamos lá, como eu estava dizendo antes de fazer esse pequeno adendo a vocês aí, nós sabemos que realmente a Guerra Fria ela foi uma grande influenciadora para o nosso país. Nós tivemos presidentes que caíram por conta dela, nós tivemos forma de governo alterada por causa dela, a própria adoção do parlamentarismo, nós tivemos período ditatorial sendo colocado em prática por conta de visões ou de medo de que o pessoal adotasse regimes socialistas ou comunistas no Brasil. Então, tudo isso está meio ligado direto ou indiretamente. Então, nesse ponto, realmente, a Guerra Fria ela teve forte atuação no nosso país, mas forte atuação mesmo. Inclusive um dos motivos pelo qual em desses determinados períodos a gente vê os militares aí assumindo o poder, né, um desses regimes aí, né, desses períodos de maior controle aí, fora do que nós teríamos como uma democracia, foi justamente por conta de alegarem que alguns políticos, já mesmo alguns presidentes, tiveram ligação mais direta com a União Soviética e com líderes do mundo socialista, né? A própria premiação do Che Guevara aqui, enfim. Então nós tivemos algumas situações dessa, não dá para negar que não houve. Ok, gente? Até a ruptura lá depois, onde os militares, apoiados por outros grupos da sociedade, acabam assumindo o poder, tá? Então, vamos lá. A gente também vê que essas polarizações que ocorreram no mundo inteiro também afetaram aqui e afetam até o dia de hoje, tá? Então, como eu disse, até a queda de presidentes. Isso é importante a gente dizer, porque senão dá a impressão que estamos jogando palavras ao vento. E não estamos. Isso, inclusive, tem ligação direta com o momento que vivemos hoje no nosso país e no mundo, tá? Outra coisa, nessas tendências polarizadoras que vocês veem aí, nós temos nacionalistas progressistas, né, mais ligados às ideias de esquerda, e também vamos ter aí as liberais conservadoras nessas tendências, diretamente conectados com o capitalismo norte-americano. Agora vejam bem, a primeira desconstrução que a gente vai fazer aqui é com relação às práticas, tá? Porque vocês vão ver que essas definições, apesar de hoje ainda existir um certo vamos dizer assim, uma certa polaridade, né, melhor colocando, e naquela época também haver, isso aqui é muito raso, essas ideias elas não são a cargo totalmente. Aí alguém vai me perguntar, como assim? Primeiro, os nacionalistas progressistas, muita coisa do que era defendido não condizia necessariamente com a terminologia aplicada, e a mesma coisa dos liberais conservadores, tá? Então, assim, hoje, por exemplo, o slogan seria liberal, né, conservador nos costumes, né, e liberal na economia, ou às vezes ao contrário, alguns usam até o contrário. Mas o fato é que, se você for olhar a fundo, nas duas vertentes, você vai ver que muitas vezes algumas coisas, alguns grupos se aplicam de forma até contraditória ao que eles pregam. Então, assim, como eu disse, nada se pode colocar totalmente numa caixinha e achar que está tudo perfeito, porque não é assim que funciona, tá, gente? Prosseguindo aí, mesmo naquele período, tá? As ideias, as coisas no dia a dia eram muito mais complicadas do que a teoria para os dois grupos, para as duas vertentes ideológicas aí. É a mesma coisa hoje. Então, o primeiro presidente da República Liberal foi o general Eurico Gaspar Dutra, né? Governou entre 1946 e 1951 e foi eleito pela coligação entre o Partido Social Democrata, PSD, e o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Dutra teve amplo apoio da classe média, do funcionalismo público e de poderosos partidos vinculados ao ex-presidente Vargas, tá? Agora, também não quer dizer que o Dutra foi unanimidade, ele também teve os problemas deles, e muitas das vezes quando você pesquisa sobre o governo dele, você vê as reportagens e você vê o quanto de problemas todos esses governos tiveram. Eles não foram unânimes. Todo o governo brasileiro praticamente teve denúncia de corrupção, ou teve ligado a algum tipo de problema, então isso é uma coisa que não pode ser usada como divisor de águas para ninguém, tá? Em momento algum da história do nosso país. Mas enfim, vamos prosseguir aí, né?
que a gente teve de importante durante esse governo do Dutra? Ó, uma nova Constituição, tá? A quarta da República Brasileira, no caso dessa daí promulgada em 1946, como vocês podem ver, e francamente influenciada por liberalismo político e algumas limitações, tá? Ela estabeleceu aí as liberdades individuais e políticas censuradas durante o Estado Novo e reorganizou a tripartição do poder, conferiu maior autonomia aos estados da federação. O que disso aqui permanece? A primeira coisa, vamos lá. As liberdades individuais, elas são restabelecidas perto do que se foi retirado lá atrás, mas ela também, ao longo dos anos, se criou instrumentos para limitar certas liberdades das pessoas. Então você tem liberdade até certo ponto e até onde não fira do outro. Vamos deixar isso bem claro, porque houve um período que o pessoal falava que queria fazer o que queria aqui e a lei acaba aqui meio que bloqueando isso. Então há um limite, não é assim do jeito que todo mundo pensa também não, tá? Outra coisa, as políticas censuradas durante o Estado Novo, ele se refere também à retirada de direitos políticos, tá? Que ou mesmo depois o conferir mais poderes políticos a algumas pessoas, ou pelo menos do ponto de vista da participação dentro da política e de outros elementos aí. Faz sentido também? Olha, dentro do contexto das mudanças que nós tivemos entre não ter liberdade nenhuma, ganhar novamente liberdade e depois retirar tudo novamente, faz algum sentido se a gente analisar por esse lado, tá? E a tripartição do poder, né? A criação efetiva dessa tripartição do poder, sem poder moderador, sem nada para interferir, também traz para nós um cunho mais liberal para esse tipo de atuação. Afinal de contas, quem regula o poder é o próprio poder, mas entre os três poderes, sem nada para ficar interferindo ou ninguém numa figura específica para ficar alterando esse poder, tá? Sem contar a própria autonomia dos estados da federação. Talvez muita gente não entenda o porquê que hoje, durante o processo que estamos vivendo no mundo inteiro, no Brasil os governadores tenham tanta autonomia sobre algumas coisas. Por quê? Porque essa autonomia foi dada lá atrás, pela própria Constituição. Então não é ilegal os governadores participarem, ao contrário do que muita gente está falando. Por quê? Porque eles têm essa autonomia para fazer. Muita coisa, a União só repassa a verba e lava as mãos. Então muita coisa fica como atribuição, e sempre ficou, que o pessoal não percebe esse tipo de coisa, dos próprios estados, tá? E municípios. Então a autoridade do governo federal vai até certo ponto, e o resto é atribuição dos próprios estados, que por terem essa atribuição de terem que se virar com algumas coisas, gozam de autonomia também, ou seja, tem direito à autonomia a decidir certas coisas em relação ao seu próprio estado, sem depender do governo federal, como ocorreu, por exemplo, durante o combate à pandemia. Bom, gente, só para deixar bem claro aí, então não é contra a lei, é que às vezes a gente não conhece a lei do nosso próprio país, tá? Essas liberdades democráticas que a gente vê, né, que está sempre ameaçada aí pela bipolarização da Guerra Fria, naquele período, foi um negócio muito mais complicado até do que é hoje. Então a gente observa, em 1947, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, apesar de conseguir eleger 15 membros na Assembleia Constituinte, foi novamente fechado e voltou a atuar na clandestinidade. Seguindo a mesma linha, as relações com a União Soviética foram rompidas, ou seja, claramente existia ligação com um lado, o apoio a um lado ideológico, ou um lado político, ou a um lado do mundo bipolar, como nós chamamos a Guerra Fria. Então, nesse caso, o Brasil estava alinhado automaticamente com os capitalistas e nem reconhecia parceria com outros países, pelo menos durante esse período. Isso é um fato, tá? Então, nós éramos aliados dos Estados Unidos, portanto, existia uma certa descrença com relação a qualquer ligação que pudesse existir entre nós e a própria União Soviética. Então, quando aparecia algum governante que tinha uma tendência maior a prender para esse lado, geralmente ele sofria boicotes, ele sofria sanções. Então, assim, o Brasil sempre foi muito alinhado aos Estados Unidos e ao capitalismo nesse sentido, ok? Não estou dizendo que isso é um defeito, isso é uma virtude, gente. Estou apenas constatando o fato histórico, tá bom? Durante esse período, já houve períodos em que nós somos mais aliados ou não, com um lado ou com o outro. Isso depende muito do governo no momento, né, exercendo o controle sobre o Brasil, tá? Prosseguindo aí. Outra coisa aí, né? O Dutra, ele incentivou importações e abertura da economia, tá? Eu vou deixar até grifadinho aqui para vocês, ó, para falar ou continuar falando tudo dentro da linha do próprio texto de vocês, para que vocês possam entender depois, tá? Então, olha só, importações, abertura da economia interna,
para empresas estrangeiras, balança comercial negativa, né, por conta desse tipo de atitude, e reservas cambiais reduzidas drasticamente aí. A indústria nacional perdeu o ritmo de crescimento. Por quê? Porque quando você importa demais, você acaba também perdendo o rumo, como foi o que aconteceu aqui, de você permitir a venda. Então você fica meio estagnado, tá? E aí, conforme entra a mercadoria externa, às vezes você não consegue competir necessariamente, então aquele boom da economia que estava vendo, ele deu de novo uma retraída, ok? Só para vocês entenderem mais ou menos. Os investimentos estrangeiros, a valorização dos produtos agrícolas, vão gerar um grande crescimento do PIB brasileiro durante o governo dele. Então, assim, o que por um lado estagna, pelo outro voltou a crescer. Mas é preciso entender, como eu disse, você toma medidas que afetam o país inteiro. E foi nesse caso. O governo dele, ele incentivou muita coisa na importação, tá? Então, por um lado, ele permitiu que algumas áreas se expandissem, outras acabaram retraindo. Então ficou meio que um toma lá da cá, entre aspas, vamos dizer assim. Apesar que os setores que deixaram de crescer sentiram o prejuízo, obviamente. Tá? O setor agrícola voltou a crescer muito também durante esse período. Então houve uma meio que inversão aí do que estava acontecendo. A infraestrutura, né, que a gente pode ver que ele cita aí no outro capítulo, em relação à infraestrutura necessária para um país em processo de industrialização e urbanização, o governo adotou uma postura semelhante àquela praticada durante a Era Vargas. Por meio de um tímido intervencionismo, o Estado lançou o Plano SALT, que priorizava investimentos nas áreas de saúde, alimentação, transporte e energia. Apesar de seu modesto resultado, foi possível estimular a economia brasileira, que apresentou mais uma vez o crescimento acelerado. Porém, não podemos nos esquecer que o que aconteceu no período anterior, tá? Quando se permitiu as importações em larga escala, ainda que haja um crescimento da economia, principalmente uma retomada da parte agrícola, você tem, no geral, aquele toma lá da cá, né? Então, se algum crescimento voltou a ocorrer, foi por conta desse plano que eles fizeram, que qualquer porcentagem positiva, obviamente, vai ser tida como algo benéfico, mas vamos dizer assim, a toada do momento anterior não se manteve, então você vê que há um crescimento mais tímido, tá? Ainda é crescimento, mas bem tímido, ok? Vamos ao primeiro exercício, tá? Com base nessa notícia, é correto afirmar... Então vamos à notícia. A Câmara dos Deputados devolveu hoje simbolicamente o mandato parlamentar a 14 deputados do antigo Partido Comunista Brasileiro, PCB, que foram cassados em 1948. Os mandatos foram cassados pelo então Superior Tribunal Eleitoral, TSE, que cancelou o registro do partido em 7 de maio de 1947, quase 3 anos após os deputados terem sido eleitos. No início da sessão, o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, PMDB-RN, prestou sua homenagem aos deputados cassados. Hoje, ao prestar esta homenagem, resgatamos a dignidade do parlamento brasileiro. Frente a um episódio que fez o partido sangrar e deixou importante parcela da população sem representação política, tá? Por quê? Porque dentro de uma democracia, gente, é importante ouvir todos os lados. Então, a partir do momento que um lado foi cassado, você só tinha basicamente uma vertente tendo o seu direito de falar. E isso não existe numa democracia. Se você só tem um lado, você caminha para ser algo ditatorial, como era naquele momento. Então você precisa que todos tenham sua participação para você efetivamente poder dizer que existe plena democracia num determinado lugar, tá? Independente de você concordar ou não com o outro lado, com outra forma de falar. E isso é importante, porque é uma coisa que era defendida inclusive lá atrás pelos iluministas, tá? Então, com base nessa notícia, é correto afirmar que B. A cassação dos parlamentares revela os limites da democracia brasileira entre 1945 e 1964, impedindo a livre organização partidária no país no contexto da Guerra Fria. E 2. No pós-guerra, no entendimento do nacionalismo, é extremamente complicado pela avaliação dos seus sentidos no momento da acelerada mudança histórica. Os aliados derrotaram exatamente os nacionalismos racistas e imperialistas do nazifascismo. O termo é marcado, né,
conota práticas desumanas derrotadas pela civilização. Contudo, é também no imediato pós-guerra que o termo reaparece referindo-se à descolonização, às novas nacionalidades e às práticas defensivas da economia ou de economias fragilizadas aí. No Brasil, o tema representado pelo texto foi caracterizado pelo embate entre dois projetos de desenvolvimento, ou de desenvolvimento, sendo um deles defensor da entrada de capitais estrangeiros e o outro do intervencionismo do Estado. Então, letra D. Deixa eu até configurar isso aqui, mexer de novo aqui, porque toda vez que eu gravo eu altero o brilho aqui, fica complicado depois para fazer a leitura, né? Então, alternando entre um programa e outro dá diferença. Aula 58, Brasil, República Liberal, 1945 a 1954, 2. O segundo governo da República Liberal foi exercido por Getúlio Vargas, que voltou a exercer o poder executivo entre 1951 e 1954, dessa vez por meio de uma vitória nas urnas, tá? Vamos esquecer que o Getúlio foi e voltou aí algumas vezes, já comentamos isso ao longo dos anos. Vargas candidatou-se pelo PTB e baseou-se no prestígio que já tinha junto à classe trabalhadora para vencer as eleições. Por quê? Vocês estão cansados de saber que ele era um populista, ele jogava tanto com as pessoas de uma determinada esfera de poder com o outro grupo, de outro setor da sociedade. Então, ele apoiava os empresários, ele apoiava os produtores rurais, depois em outro momento ele apoiava os direitos trabalhistas e assim ainda, ele ia jogando, com essa nuance, essas alterações. Durante seu governo, o debate acerca do modelo desenvolvimentista ganhou força. O PTB fez a opção pelo modelo nacionalista progressista, enquanto o PSD estava dividido e a UDN engajava-se pela proposta liberal conservadora. Vejam bem, é até interessante a gente entender por que dessas mudanças, como vocês puderam ver nesse parágrafo, porque não era só uma questão de eu vou apoiar o progressismo, eu vou apoiar o conservadorismo. É uma questão das mudanças que ocorriam lá fora, refletindo no Brasil, mas o Brasil procurar também o seu próprio ritmo dentro desse processo de mudança. Não era só copiar lá fora. Então, nem sempre parte desses grupos que ansiavam por mudanças também estavam ou do lado conservador, que queria mudanças mais menores na sociedade, ou do lado progressista, que queria mudanças mais radicais. Então, a própria existência dessa polarização, ela quebra, ou ela se quebra na medida que você percebe que existem grupos que não concordam diretamente com elas, ou tem variações de pensamento dentro dessas duas linhas. Okay? Prosseguindo aí, segundo a orientação do PTB, Vargas adotou uma postura nacionalista ao contrário do liberalismo adotado pelo governo anterior. Nesse contexto, setores contrários à abertura da economia e à presença maciça do capital internacional ganharam força com a campanha O Petróleo é Nosso. A campanha levou à criação da Petrobras em 1953. Professor, mas então quer dizer que a Petrobras não está diretamente ligada àquele esforço? Olha, até tá? Eu preciso dizer isso para vocês, mas a criação das próprias empresas, das indústrias nacionais, remonta o governo do Vargas, mas não necessariamente só o primeiro momento do governo dele. Então eu acho que isso é importante dizer, apesar de eu já ter falado isso lá dentro de geografia para vocês, tá bom? E outra coisa também que a gente precisa deixar bem claro aqui é o seguinte, essa questão do monopólio para alguns grupos era muito importante. Então hoje se critica muito isso, mas o contexto da época, muitos defendiam isso naquele momento. Então ele jogou com o apoio que ele tinha do grupo que o apoiava, obviamente. Esse é o X da questão, né? Então, só para vocês entenderem aí. Contudo, devido ao apoio do PSD, Vargas fez algumas concessões ao grupo liberal, facilitando a entrada de capitais internacionais. Olha aqui, eu vou promover, eu vou ter a atitude aqui de deixar vocês mais contidos, ou jogar para vocês na medida em que eu vou permitir monopólios, ou o governo ter o controle de mais algumas coisas nesse sentido, mas eu também preciso do apoio do outro lado, então eu vou lá e novamente o Vargas, jogando com isso e dando um pouquinho também do que o outro grupo queria para conseguir conciliar as duas coisas. E o que o outro grupo queria? A entrada de capital estrangeiro no país. Então, acho que deu para entender, que nessa época ele já jogava um pouquinho.
Porém, o passado político de Getúlio Vargas e suas fortes ligações com o sindicalismo geraram desconfiança dos Estados Unidos e das Forças Armadas brasileiras. A imprensa censurada durante o Estado Novo atacava abertamente o governo, porque agora eles tinham liberdade, também um pouco mais de liberdade para fazer isso. No dia 5 de agosto de 1954, Carlos Lacerda, jornalista crítico do governo, e seu guarda-costas Rubens Vaz sofrem um atentado que terminou com a morte do segundo. Gregório Fortunato, chefe de segurança de Getúlio Vargas, foi preso e confessou ter ordenado o crime, instalando uma grave crise no governo, vamos dizer assim. Afinal de contas, o cara, obviamente, quando eliminou opositores ao seu patrão, muita gente questionou na época, olha, mas ele fez isso a mando do cara ou não fez? Afinal de contas, ele estava tirando vidas, ele foi um criminoso, então, né? Aí começam as teorias da conspiração, mas será que outros grupos não pagaram ele? Gente, não, tá? Vamos com calma aí, senão daqui a pouco a gente não pode escutar ou confiar em nada e a gente não tem base para mais nada. Não, isso não é o oficial. Isso não há provas. E quando não há provas, a gente também não pode questionar tanto assim certas coisas. Acende aquela luzinha, acende, mas você não tem prova para isso. E aí? Né? As oposições se articularam principalmente nas Forças Armadas, exigindo a renúncia de Getúlio Vargas, que se suicidou na manhã do dia 24 de agosto de 1954. Novamente, existem aqueles que vão dizer que, na verdade, ele não se suicidou, que ele foi assassinado. Tem provas para isso? Não. Indícios, talvez. Mais provas? Não. Então, sem prova, né? A gente fica aí só na teoria da conspiração e isso não existe em história, né? A carta testamento deixada por Vargas foi divulgada pela imprensa causando grande comoção popular, e agitações a favor do presidente e contra os opositores tomaram conta do país. Alguns setores da UDN e das Forças Armadas cogitaram aplicar um golpe de Estado e assumir o governo. No entanto, temendo a falta de apoio popular, o golpe foi frustrado e o vice-presidente Café Filho assumiu a presidência. Ah, professor, mas por quê? Porque você tem instituições democráticas que precisam ser seguidas, tá? Então não é assim, simplesmente vai lá e faz o que quer, não. A lei existe, a Constituição está lá, ela precisa ser seguida. E quando o presidente é retirado, o vice assume, né? E geralmente as pessoas não ligam muito para esse tipo de coisa, mas faz parte do sistema político, que mesmo que você não goste de uma determinada linha de pensamento, você tem que saber que o vice está lá, e o vice em qualquer governo é importante. Antigamente nem tanto, mas no Brasil, que é um país que geralmente os governantes são retirados por um motivo ou outro, ou se suicidam, ou casos diversos aí acontecem, o vice vai assumir, certo? Independente de se gostar dele ou não. Então é uma coisa para ser observada durante campanhas, vamos dizer assim. Isso era lá atrás, isso é hoje. E ainda em um certo momento no Brasil, o vice era eleito de forma separada. Então, né, mas enfim, vocês dão uma olhadinha com mais calma nisso daí. Café Filho governou entre 1954, como vocês podem ver aqui, até 1955. E teve sua administração marcada pela morte repentina de Vargas, né? O cenário político era muito instável e as forças do PTB e do PSD se uniram para lançar a candidatura de Juscelino Kubitschek para a presidência e João Goulart para vice. A UDN, por sua vez, lançou o militar Juarez Távora para concorrer às eleições. Contudo, o seu candidato tinha poucas chances diante do amplo apoio da coligação PTB-PSD. Mas como assim o PSD e o PTB, professor? Olha, já houve momentos em que nós tivemos grupos que nem eram tão aliados assim, mas por conta da situação do país, pedir, de repente, uma aliança entre esses determinados grupos. É que a gente hoje pensa tanto no binarismo que a gente esquece que a política não é feita dessa forma, né? E o Brasil está aí, momentos históricos diversos aí para provar que isso aconteceu. Enfim, é uma questão de momento. A conjuntura histórica é importante, a gente esquece disso, né? Mas ela é importante, isso prova o que acontecia naquele momento e as divergências que estavam vendo ali, e até a discordância de grupos que teoricamente deveriam ser aliados e de grupos que eram opositores, mas que naquele momento viam como um interesse para eles e para o país uma união. O que vai se dizer a esse respeito, né? É estranho, mas estamos aqui para analisar os fatos históricos. E foi assim que ocorreu. O resultado da eleição de 1955 indicou a vitória de Juscelino com 36% dos votos. Apenas uma pequena vantagem sobre os surpreendentes 30% de Juarez e 26% de Adhemar.
Carlos Lacerda da UDN não aceitou o resultado das eleições e propôs abertamente um golpe militar para que o país supostamente não fosse entregue a comunistas e corruptos. Diante da iminência de um golpe para impedir a posse de Juscelino, General Henrique Teixeira, ministro da Guerra e, portanto, comandante do Exército, se antecipou aos golpistas e ordenou ele mesmo um golpe para o dia seguinte. Tratava-se de um contragolpe preventivo. Com as tropas nas ruas, o ministro assumiu o poder, entregando a presidência da República ao presidente do Senado, Nereu Ramos, que governou por quase 3 meses até a posse de Juscelino em 31 de janeiro de 1956. Mas o que chama a atenção aqui, e o que eu quero que vocês entendam, gente, percebam que o Juscelino deveria ter assumido, assim que acabasse o mandato do presidente anterior, ele já deveria ter assumido. O outro, o general aí, ele não deveria nem ter assumido o governo. Mas por que ele assumiu? Um contragolpe preventivo. Veja bem, gente, numa democracia, a gente precisa entender o seguinte, e é uma coisa que marca muito a história brasileira. Você simplesmente não sai batendo o pé e fazendo beicinho porque ganha quem você não gosta. Tá? Numa democracia, você vai lá, vai votar, pelo menos na forma como a nossa funciona, e aí a pessoa ganhou e vai assumir. No contexto da Guerra Fria, a gente entende porque muitos tinham medo da questão do socialismo e do comunismo. Mas o fato é que, independente de ser um governo capitalista ou quem for, você não simplesmente retira um presidente porque não gosta dele. A lei está lá, ele foi eleito, teve a maioria de votos, no nosso caso não é colégio eleitoral como é nos Estados Unidos, então quem ganhou é que assuma. Mas, aquele momento, para a gente entender novamente, como eu disse, conjuntura histórica, havia intervenções porque o pessoal realmente não queria governos comunistas ou socialistas assumindo isso aqui. E, obviamente, os militares tiveram muito apoio, inclusive dos Estados Unidos, porque não queriam novamente um novo incidente dos mísseis em Cuba. Tá? E aí, a gente entende o porquê que eles tanto fizeram questão de dar apoio, né, em alguns lugares quando se tomava o poder de forma indiretamente, ok? Então, só para vocês entenderem, mas por que não? Sim, a lei proíbe, mas contexto histórico, gente, é importante contexto histórico, tá? Primeiro exercício, em 3 de outubro de 1953, o presidente Getúlio Vargas sancionou a lei 2004, número 2004, que criava a Petrobras. Sobre o processo de criação dessa empresa, é correto afirmar que as suas origens remontam à década de 1940 com a campanha do petróleo e avançou muito com o envio por Vargas, em janeiro de 1951, de um projeto de lei para a criação da Petrobras, para a criação do Petróleo Brasileiro S.A., aprovada como uma empresa de propriedade e controle totalmente nacionais, encarregada de explorar em caráter monopolista todas as etapas da indústria petrolífera, exceto a distribuição de derivados. Tá? E 2. Leis afirmativas relativas ao governo de Getúlio Vargas em 1951 a 1954 respondem. Letra B, as alternativas 1 e 2 são verdadeiras. Vamos lá. Primeiro, procura-se retomar suas antigas linhas nacionalistas e intervencionistas. Vargas voltou-se em especial para a petroquímica, siderúrgica, transporte, energia e técnicas agrícolas. E 2, em 1952 foi fundado o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, BNDE, diretamente orientado para propósito de acelerar o processo de diversificação industrial, o propósito. Faz sentido. Tá? A terceira, vamos colocar aqui, só para vocês entenderem. Entre os adversários civis do governo estava a maioria dos integrantes do PSD, onde se destacava Carlos Lacerda, que a partir do seu jornal A Última Hora iniciou violenta campanha getulista. Nada a ver. Então é a B mesmo, tá? E vamos lá. 59. Brasil, República Liberal, 1945 a 1964, 3. Então olha lá. Primeiro ele já estabelece que a posse do Juscelino foi conturbada. E como a gente viu no outro capítulo, caramba, foi mesmo, né? Então vamos demarcar aqui só para a gente entender aí. Apesar de algumas agitações golpistas por parte dos opositores, a maioria formada no Legislativo pela aliança PTB-PSD e o maior equilíbrio na discussão entre nacionalistas e liberais foram as principais causas da estabilidade.
tá? O fomento da instalação de empresas multinacionais no Brasil, principalmente ligadas ao setor automotivo e de eletrodomésticos, agradou os setores liberais e o capitalismo internacional. Porém, o setor da infraestrutura e indústria de base ainda prevaleciam os interesses nacionalistas, e o governo era o principal vetor dos investimentos nessas áreas, agradando aos nacionalistas. Como eu disse, é o jogar para a torcida. Você colabora com aqueles que querem os investimentos de fora, mas ao mesmo tempo você também colabora com aqueles que acham que você deve preservar o controle de certos recursos na mão do governo, tá? Então, isso aqui é uma condição que, vamos dizer assim, nunca você vai ter tudo totalmente favorável a você em um governo. E os presidentes lidam com esse tipo de situação, uma coisa que as pessoas comuns como nós não lidam. Tá? Então, para se manter no cargo, para se manter no poder, muitas vezes você tem que fazer concessões a grupos que pensam de forma diferente de você. Qualquer governo, qualquer linha de pensamento, é sempre assim, tá? Mesmo naquele momento. Então, lógico, às vezes se pende mais para um lado ou para o outro, mas definitivamente você precisa jogar tendo também parcialmente o apoio do outro grupo. Você não pode ter só opositores, porque senão, quanto mais crescer o seu nível de opositores, uma hora você é derrubado. E isso já aconteceu na história do nosso país. Então, muito comum você ver que presidentes tomam medidas que não necessariamente condizem com aquele aspecto principal que se tenta defender, vamos dizer assim, independente da linha que se esteja. Vamos lá. O plano de metas foi o principal condutor das políticas sociais e econômicas do governo de Juscelino Kubitschek. E eu já falei para vocês sobre o plano de metas lá em geografia, né? Ele definia os principais objetivos a serem atingidos, agrupados em 5 setores. E eu vou até grifar aqui para ficar fácil depois de vocês pesquisarem aí e lerem aí a respeito. Então, energia, transporte, indústria, educação e alimentação, tá? As duas últimas metas, no entanto, não foram alcançadas, tendo sido privilegiadas as áreas de caráter essencialmente econômico. Então, educação e alimentação ficaram um pouco de lado, né? A construção de Brasília serviu ao fim propagandístico do governo JK. Tratava-se de uma meta-síntese que alimentou o famoso slogan 50 anos em 5. Investir nas principais áreas para promover o crescimento em pouco tempo, né? Se vocês preferirem entender dessa forma. A década de 1950 foi um período de grande efervescência cultural no país, com as criações originais em diversas áreas, inserção internacional e ampliação do acesso a bens culturais. No caso da música, destacou-se o surgimento da bossa nova, que misturava influências de música brasileira e do jazz norte-americano. Músicas de Tom Jobim, João Gilberto e Vinícius de Moraes se espalharam por todo o mundo. Não vamos nos esquecer que muitos desses artistas também se engajaram na luta. Durante um período foram até perseguidos na ditadura militar, mas também se engajaram na luta contra medidas autoritárias, às vezes, do governo. Então, alguns tiveram mais destaque, conseguiam se livrar mais, porque eram artistas internacionalmente reconhecidos como nesse período. Os que não tinham tanto conhecimento, entre aspas, né, ou não eram tão conhecidos, melhor dizendo, aqueles que não eram tão famosos, se vocês preferirem, esses ainda enfrentavam um pouquinho, às vezes, de repúdio de certos setores da sociedade. Mas, independente disso, a música brasileira sempre foi valorizada. Independente de ser período de ditadura ou não, o que se chegava lá fora foi muito valorizado. E aí está a prova do reconhecimento desses movimentos que surgiram. Alguns muito mais ligados a grupos de maior poder aquisitivo, outros nem tanto, mas ainda assim estamos lá representantes de vários setores da música e da arte em geral brasileira. Aí a prova de alguns que se destacaram lá fora, ok? Então, além da música, destacaram-se o modernismo de Oscar Niemeyer, na arquitetura, realmente, as inovações cinematográficas do cinema novo e o surgimento de novas companhias de teatro politicamente engajadas e com uma linguagem cênica inovadora, como o teatro oficina, né? Como eu disse, nem tudo era tão valorizado aqui dentro, mas às vezes era mais valorizado lá fora, ou ganhava projeção aqui dentro, destaque aqui dentro. Nem tudo era tão popular assim, mas o que era popular ganhava mais destaque, pelo menos dentro do país. E isso também variava de acordo com você ter ou não o maior controle da censura ou não. Então, em períodos que a gente não tinha censura atuando, foi de uma forma, em períodos que tivemos aí os militares do comando, foi de outra forma, mas a gente tem que deixar bem claro que a cultura brasileira, durante esse período, se valeu muito de ser apreciada lá fora do país, tá? Não há questionamento a esse respeito, ok?
E aí, de várias vertentes, de várias linhas de pensamento, mas sim, a cultura foi muito valorizada lá fora, tá? Prosseguindo, o governo de Juscelino Kubitschek trouxe um ar de otimismo e modernidade ao país. Também não podemos nos esquecer, também foi muito acusado de corrupção. É uma coisa que consta em todos os livros, tá? O governo dele foi um dos mais lembrados até hoje, assim, por ter muita participação e muita corrupção, principalmente com aquele dinheiro todo que foi implicado para a construção de Brasília. Também é importante que se diga isso, tá? Vocês vão encontrar quando forem ler por aí. Como eu disse, não é uma questão de linha de pensamento, é uma questão de fatos históricos. Tá? E eu até entendo que às vezes chegam as perguntas de vocês sobre o estranhamento de alguns sobre algumas coisas, mas é por conta disso, tá bom? É, vamos à frente aí. A aproximação com os Estados Unidos possibilitou uma maior difusão de produções culturais brasileiras e o crescimento econômico da classe média e levou à busca por cinema, teatro, música, arquitetura e artes visuais. Né? E a classe média sempre foi uma grande consumidora de cultura em vários momentos, então independente de ser de maior ou menor qualidade, mas enfim, né? Contudo, o governo escamoteava com tal imagem de sucesso a modernidade, contas públicas arruinadas por dívidas no exterior e emissão de papel moeda, denúncias de corrupção alta, inflacionária e a quantidade de greves nas principais capitais do país, uma vez que os reajustes de salário mínimo não acompanhavam o crescimento do custo de vida. Então, no geral, para a maior parte da população, as coisas não, os gastos do governo prejudicava o crescimento médio, vamos dizer assim, para da grande maioria da sociedade. Então, fica aí, como eu disse para vocês antes, está ele refletindo tudo que eu estava falando. Tá, gente? Foi um governo complicado, mas um período complicado na nossa história, mas enfim, né? Vamos lá. Primeira questão, o ERJ. Os governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek foram momentos marcantes da história econômica brasileira, especialmente no que se refere ao desenvolvimento industrial do país. Uma semelhança entre o processo de industrialização brasileira verificado no governo de Vargas e no de JK está apontada em a expansão do mercado interno. 2. A construção da cidade de Brasília fez parte do processo desenvolvimentista dos anos de 1950, liderado pelo presidente Juscelino Kubitschek e seu vice João Goulart. O projeto modernizante de JK assentava-se na política de 50 anos em 5, que preconizava, entre outras coisas, dotar o país de uma infraestrutura suficiente para sustentar a industrialização. Com base nos seus conhecimentos sobre a política econômica desse período histórico brasileiro, assinale a alternativa correta. Expandiu a construção de usinas hidrelétricas e abastecer de energia o setor produtivo. Então, como eu disse, tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo, tá? Fica aí para vocês. Alguém vai falar com certeza, mas e aí, ó, tarefa. Eu vou deixar aqui, ó. Mínima e complementar, ok. Do que? Deixar aqui, ó. Aulas 57, 58 e 59. Beleza, gente? Como eu disse, muita coisa, leiam, vai ter perguntas, eu sei que vai ter, e a gente vai conversando na medida que isso for acontecendo, ok? Até mais, fui!